Pasados muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel sufrían y gemían sobre la servitud, y por causa de ella clamaron, y su clamor subió a Dios. Bem, irmãos, quantos gostam de viajar? Quantos gostam de viajar? Eu e a Nélia, a gente nem pode falar em viagem que a gente já fica animado. Mas creio que cada um em menor ou maior grau gostam de viajar, mesmo que seja somente para ver os parentes, mesmo que seja para ir a uma praia, a algum lugar específico, mas de alguma maneira nós gostamos de viajar. E nessa manhã nós vamos refletir e vamos tirar algumas lições de uma das maiores viagens que podemos escutar, que podemos conhecer. Não, uma viagem de 40 anos é muito tempo, não? É minha vida inteira viajando. E nós vamos ver nessa manhã aquilo que Deus quer que nós reflitamos, aquilo que Ele quer nos falar nessa manhã com essa viagem. Todos nós somos viajantes, gostando ou não. Todos somos passageiros dessa vida. O trem da vida. Vamos... eu estava lendo um pouco, né, sobre esse capitão, Ernest Henry Shackleton. Este homem, um homem que tinha uma ambição muito grande, um desejo de uma aventura. E este homem, ele esteve no Polo Sul por 3 vezes. Mas em 1914, ele tinha um sonho. O sonho dele era viajar até o Polo Sul. Alguns outros exploradores já haviam estado lá, inclusive ele, mas ele falou, preciso fazer algo de diferente. E o meu sonho, o meu desejo é chegar no Polo Sul, por um mar, atravessar a pé todo o Polo Sul e sair pelo outro mar. Isso ninguém fez. E ele se propôs a fazer. E tentou convencer o governo, vários se recusaram, mas por fim ele lutou e conseguiu financiamento para essa aventura, para essa viagem. Mas certo é que ele chegando, né, com o barco chamado Endurance, ele partiu da Inglaterra com cerca de 26 pessoas neste barco. Mas quando ele chegou próximo ao Polo Sul, o gelo sobreveio muito rápido, mais do que eles haviam planejado, e impediu eles de chegar no local planejado. E o gelo começou a prender o navio, e por fim ele viu que não seria possível. Ele tomou uma decisão como líder. Temos que abandonar o navio. O gelo vai tomar conta do navio. E quando eles tomaram essa decisão, realmente no dia seguinte, as calotas, as placas de gelo comprimiram o navio e estouraram ele. Romperam com o navio. E agora eles estavam em 1914, né, com muita tecnologia, com celular para ligar, completamente isolados. E esses homens eles tiveram que tomar uma decisão. Aqui está a tripulação, perdidos no meio do nada, no extremo Polo Sul, em algumas ilhas de gelo, o barco preso numa placa de gelo. Eles tomaram uma dura decisão de buscar resgate numa viagem de 1.300 quilômetros, numa ilha que ele conhecia, onde haveria contato, onde haveria comida, onde haveria algum meio de comunicação. Uma viagem de 1.300 quilômetros eles precisavam fazer, ele mais 9 tomaram essa decisão de fazer essa viagem em pequenos botes salva-vidas, em pequenos barcos. E é notório que, graças a Deus, eles conseguiram fazer essa viagem de 1.300 quilômetros em caminhos difíceis, em meio ao gelo, em meio ao mar,
tempestuoso e passou-se quase 3 anos para finalmente toda a sua tripulação ser resgatada. Aqui nós vemos o relato de uma viagem, aqui nós vemos o relato de uma aventura. E um dos grandes feitos deste homem não foi ele ter conseguido completar o seu objetivo. Um dos grandes feitos que é reconhecido este capitão foi de ele não ter perdido ninguém da tripulação nesta aventura, por mais incrível que pareça. Homens ficaram doentes, homens quase perderam sua vida em meio ao gelo, as doenças, com a fome, mas nenhum morreu. Morreram 3 pessoas que ajudaram no resgate, mas as pessoas do barco que ele saiu originalmente para essa aventura, nenhum morreu. Então hoje esse capitão é usado, o livro dele, Capitão Shackleton, para lições de liderança. Lições de liderança. Agora aqui nós vamos tratar sobre algumas reflexões sobre uma viagem de 40 anos. Uma viagem que não foi programada para durar 40 anos, mas que enfim durou 40 anos. E nós vamos, sobre isso, considerar alguns atributos de Deus. Em Êxodo 2:24 está escrito: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aqui nós estamos falando de quem? Do povo de Israel. O povo de Israel já estava quase cerca de 400 anos com uma dura servidão em meio aos egípcios. E eles clamavam dia e noite por um libertador. E aqui o interessante é que nós lemos que Deus ouviu o seu gemido. O clamor do povo chegou até o céu. 2 Pedro 3:9, nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós gritamos, mas parece que Deus não nos escuta. Quem não passou por essa experiência? Quem não clamou e aparentemente não foi ouvido? Mas aqui está escrito que o Senhor nos escuta, que Ele pode aparentemente retardar a sua promessa, que alguns têm por tardia, está tardando. Mas Deus é longânimo. Nós vamos ver também aqui que Deus fala. Êxodo 3:14, ouvindo Deus que o povo clamava, o povo sofria sobre o jugo da servidão. O povo não aguentava mais, estava desesperado por liberdade. E Deus, quando ouviu aquele clamor, ele se lembrou da sua promessa. Falou: agora é o momento de agir. Eu vou agir em favor desse povo, em favor do meu amor que eu tenho para com meus servos. E aí Deus resolveu falar com um homem para mudar essa situação. Deus poderia ter libertado o povo mediante o seu poder imediato, mas Deus sempre usa agentes humanos. E ele falou a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus falou com quem? Deus falou pessoalmente com Moisés. Irmãos, então Deus escuta. Deus também fala. Em João 10:27 que está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem já escutou a voz de Deus?
Quem já escutou a voz de Deus? Se Deus fala, por que não escutamos? Se recordam que Samuel, quando estava pequeno, quando era pequeno, né? Ninhozinho, Samuel, e ele achou que fosse, né? Que fosse ali o sumo sacerdote, correu e ele falou: não sou eu, por 3 vezes. E Samuel teve que voltar para dormir por 3 vezes. Na terceira vez, o que ele falou para ele? Volta, porque é a voz do Senhor. Quando ele falar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. E assim fez. Por que Samuel não sabia quem estava falando com ele? Porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. Mas por fim, nós sabemos da história, Samuel se tornou um dos maiores profetas, um dos maiores líderes que Israel teve, e ele aprendeu a ouvir e a escutar a voz de Deus. Queridos irmãos, se nós queremos fazer parte do rebanho de Jesus, se Jesus é o nosso pastor realmente, nós precisamos aprender a escutar e a discernir a voz de Deus. Eu sempre me perguntei, Senhor, é por causa da tecnologia? O século XXI, a sua forma de falar é outra? Eu cheguei a me fazer esse questionamento, Senhor, eu preciso escutar a sua voz, eu preciso da sua solução e eu não estou te escutando. E depois eu me recordei de uma canção que eu e a Nélia gostamos muito, que fala que muitas vezes Deus fala através do seu silêncio. Mas muitas vezes também Deus fala e no meio de tanto ruído que nós mesmos criamos, nós se tornamos alienados de Deus. Nós não conseguimos mais escutar a sua voz. Irmãos, se nós desejamos ser ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir e escutar a voz do Senhor. Aqui está uma afirmação, aqui não está falando, no século XXI, o Senhor não vai falar mais. Aqui vale para todos os momentos, para todas as épocas, até o fim do mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus. E Ele pode falar de maneira diferente comigo, de uma maneira diferente contigo. É uma experiência única, que só você tem o privilégio e a oportunidade de escutar Deus falar. Deus fala de maneira comum para todos, através da sua palavra, mas pessoalmente contigo, Deus fala de uma maneira única e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Outro atributo de Deus também que nós vemos é que Deus se ira. Porque o que aconteceu? Moisés, conhecemos a história, Moisés libertou finalmente, após todas as pragas, após todos os testes e provas que ele provocou ali no Egito, né, cerca de 10 pragas, até o povo finalmente, o faraó deixar o povo ir, eles tinham que viajar para a terra da promessa. Então eles tinham um destino, e para um destino precisa de quê? Para chegar a um destino? Precisa de uma viagem, precisa de uma jornada. E eles começaram a viagem. E a viagem passava pela Espanha, passava por Barcelona. Como que era a viagem? Passava por um deserto. E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Nós vemos aqui no verso anterior que o Senhor o quê? O Senhor se ira. O Senhor tem sentimentos. Mas também em Salmos 30 nós vemos um alento, um alívio, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Irmãos,
nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, mas também precisamos aprender a respeitar a sua ira. Muitas vezes, sozinhos em nossa vida, coletivos também como igreja, nós cometemos erros, nós cometemos pecados. E Deus aqui nós vemos no verso anterior, que aqui era um pecado coletivo. O povo se uniu para queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E o povo aqui também coletivamente recebeu o resultado da ira divina. Mas a ira do Senhor dura só um momento. O seu maior atributo não é a sua ira. O maior atributo de Deus é o amor. O maior atributo de Deus é o perdão. Por mais que, infelizmente, nós tenhamos consequências de nossas decisões. Aqui nós vemos também, além depois da ira, o grande atributo de Deus. Moisés, quando aquele fogo começou, tenta imaginar a cena, todo mundo acampado e um fogo vindo do céu e começando a consumir em volta do acampamento. O povo começou a entrar em desespero e não conseguiam, está escrito que não conseguiam nem falar com Deus. O que eles falaram? Com quem que eles falaram? Moisés, fala com Deus aí por nós, que Deus tenha misericórdia de nós. E Moisés começou uma oração. Começou a conversar com Deus. Senhor, pensa, Senhor. Olha como Deus é interessante. Um homem argumentando com Deus. Senhor, olha para esse seu povo. Você tiraste ele com mão poderosa do Egito. Você conduziu ele até aqui, agora vai destruir, Senhor. Tenha misericórdia deles. Eu sei que eles são errantes. Eles são fracos. Mas o que as outras nações vão pensar, Senhor, de ti, do seu povo sendo destruído aqui no deserto? Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E a resposta do Senhor: conforme a tua palavra, lhes perdoei. Irmãos, nós precisamos aprender também a pedir perdão a Deus. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos na consequência do nosso erro, na consequência do nosso pecado, mas nós nos esquecemos de clamar a Deus por misericórdia. Vamos desconfiados a Deus. Dessa vez Ele não vai me perdoar. O que eu fiz, dessa vez eu não consigo ser perdoado por Deus. Deus perdoa. Esse povo aqui estava prestes a ser destruído. E um homem, pecador como eu e como ti, falou com Deus e acalmou o coração de Deus. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quantos aqui já foram magoados? Quantos aqui já foram feridos? Quantos aqui já foram injustiçados? Quantos aqui já foram traídos? Quantos aqui já traíram? Mas o Senhor é o único que nós podemos ir, que diz que não se lembrará mais de nossas iniquidades. Irmãos, aqui, quão maravilhoso é o perdão divino. Quão misericordioso é Deus. Porque o que é misericórdia? O que é misericórdia? É nós recebermos algo sem merecer. Quantos erros cometemos e não merecíamos perdão, mas Deus nos conduz para você estar aqui hoje sentado com vida e escutando sobre o seu perdão novamente. Eu sempre me pego e me pergunto, Senhor, por que tu me conduziste até aqui? Por que tu me permitiu, por tudo que eu fiz, por que tu me permite ainda estar com vida? Irmãos, o Senhor é misericordioso. Ele está disposto
a esquecer daquilo que fizemos de errado. Então, um conselho que fica para nós também, que nós devemos buscar, se nós queremos morar com Deus, nós também devemos lutar para esquecer as iniquidades que outros cometem contra nós. Lutar para jogar no mar do esquecimento, buscar, relevar e renovar a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor se renovam conosco, nós buscarmos renovar através não da nossa força, mas através do poder de Deus. Perdoar também aqueles que nos têm ofendido. Aquela viagem era cerca de máximo 200 quilômetros para atravessar o Sinai. Aquela viagem não era para durar 40 anos. Deus não desejava que aquele povo viajasse 40 anos. Aquela viagem era para ser uma viagem de 40, 50 dias no máximo, pela velocidade com que eles se deslocavam. É a média de um ser humano, né, na época de Jesus, viajar entre 50, 30 a 50 quilômetros por dia a pé. Uma jornada boa, não? Ou seja, 4, 5 dias, um homem caminhando a pé, um homem saudável da época de Jesus, né, um discípulo, conseguiria fazer essa viagem. Mas, irmãos, a viagem, infelizmente, não demorou dias. Ela demorou 4 décadas. E o que prolonga a nossa viagem? Todos nós estamos aqui de passagem, todos nós estamos em uma viagem e Jesus ainda não voltou. O nosso destino ainda não chegou. E por que o nosso destino tem demorado tanto a chegar? Números 14, do verso 1 ao 4 somente, nós conseguimos ter o panorama do porquê a viagem do povo de Israel precisou demorar tanto. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Um povo que nem parece, mas eu fico assim, nem parece o mesmo povo que estava há 400 anos clamando por liberdade. Agora está aqui chorando e murmurando para o quê? Para voltar para a escravidão. Irmãos, isso reflete a nossa natureza. O quanto nós não podemos confiar no coração humano. O quanto não podemos confiar na nossa visão humana das coisas. O quanto nós... Por isso que a palavra de Deus nos diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, parecem bons, mas conduzem à perdição. Nossa visão é totalmente distorcida. Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos nos caminhos que nós temos tomado, nas decisões que não temos tomado e nas decisões que temos tomado. Muitas vezes podemos achar que estamos bem, mas nós não estamos bem. Muitas vezes nós parecemos estar prósperos, mas no fundo aquele caminho está nos levando para a perdição. Tomemos cuidado com a nossa viagem. Este povo aqui começou a entrar em desespero, desejando voltar para o Egito, ao qual Deus tinha libertado eles com mão forte e poderosa. Aqui nós vemos um resumo de 4 pontos do que impediu a jornada daquele povo de chegar em uma semana de viagem, mais ou menos. E o mais interessante é que viajaram 40 anos e não chegaram no destino. Tenta imaginar você passar a sua vida inteira viajando e morrer sem chegar no destino. Que tal? Irmãos, isso aqui é um alerta para que não aconteça o mesmo conosco. Quanto tempo temos de igreja? Quanto tempo tem Deus dado-nos misericórdia, tem dado o seu poder, tem dado a sua graça? E nós muitas vezes estamos como?
incontentes, estamos descontentes, estamos desanimados. Aqui nós vemos que o que impede a nossa jornada entre o deserto e a salvação, descontrole emocional. Nossa, triste, né? O povo chorou. Chorou por um motivo errado. Chorou pelo medo. Chorou pelo desespero, por não enxergar as coisas de maneira correta. Irmãos, nós devemos cuidar das nossas emoções. Devemos, como cristãos que estão viajando para rumo à Canaã celestial, tomarmos conta dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são enganosos. Outro ponto que nós vemos que devemos tomar cuidado é com a murmuração. Outro ponto que nos impede de chegarmos ao nosso destino, a ingratidão. Nós vemos aqui que o povo falou? Por que o Senhor nos traz a esta terra? Que terra? Eles não haviam nem chegado. Constituamos um líder. Ou seja, deixem Moisés de lado, vamos constituir um líder para voltar à rebeldia. Bom, esses 4 pontos tiraram. Somente quantos entraram mesmo, até as crianças sabem, daquela população completa de mais de 1 milhão de pessoas, quantos entraram na Terra Prometida? Quantos chegaram no seu destino de viagem? Irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos controlar com a força de Jesus o nosso emocional, para que a gente não desanime, para que a gente não murmure, para que a gente não seja ingrato com o que Deus tem nos dado. Muitas vezes Deus nos dá provas. Nossa vida não é um mar de rosas. Não vivemos um mar de conforto aqui nessa terra. No mundo tereis muitas aflições, é a promessa do Senhor. Mas qual é a segunda parte? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu livro vocês de todas as provas. E temos que tomar cuidado, irmãos, com a ingratidão e com a rebeldia. Quando eu li essa história, eu fiquei refletindo muito do que temos passado, muito do que temos sofrido aqui, no nosso dia a dia como igreja, no nosso campo inglês. Não é diferente da jornada desse povo. A nossa luta só vai terminar quando Jesus voltar. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos suportar e possamos evitar esses 4 pontos que, em vez de deixar o acesso à glória, vai nos deixar no deserto. O último texto, 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Com esse texto aqui, irmãos, eu fiquei refletindo em todos os problemas que nós temos passado aqui como igreja, todos os problemas que temos passado como irmãos, e quantas vezes desanimamos, quantas vezes nos desesperamos. Mas quem escreveu esse texto aqui para dizer que é leve e momentânea? Quem foi aprisionado muitas vezes, quem foi açoitado muitas vezes, quem foi apedrejado, o apóstolo Paulo. E ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Irmãos, não percamos de vista Jesus. Não miremos, não olhemos para os problemas, que aqui o que ele está querendo dizer é isso. As coisas que se veem não podem se sobrepor às que não se veem. A nossa esperança não pode ser substituída pelos problemas que estão adiante de nós. Se os problemas que estão diante de nós forem maiores do que a esperança que nós não vemos em Jesus, do que a esperança eterna, temos um problema. Vai ser um peso que vai nos impedir de chegar ao destino de nossa viagem.
Eu creio que há irmãos aqui que têm mais de 40 anos de jornada na fé. Mas Deus não retarda suas promessas. Que Deus nos ajude e que a leve e momentânea tribulação que nós assistimos e que nós temos passado não impeçam de ver a que nós não podemos ver, que tem peso eterno, que é a nossa salvação. Amém. Ai, Jesus.